Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu sou Genésio Gomes, vou falar para vocês de um tema muito bacana que é inovação disruptiva com propósito social. Um tema que eu venho bastante me dedicando há bastante tempo, inclusive como embaixador da Campus, né? Vou falar um pouco mais sobre mim daqui a pouco, mas eu sou embaixador da Campus Party. Como embaixador, eu já fiz de tudo nessa campus, desde palestrante a fóruns de educação, e eu estou fazendo agora uma maratona de desenvolvimento de negócios disruptivos com propósito social. Então, vamos estar falando muita coisa bacana sobre isso. Então, vamos lá sobre falar um pouco mais sobre esse tema. E esse tema é um despertar de fato para o futuro, né? O futuro precisa que a gente tenha um desenvolvimento mais associado ao propósito. Então, vamos lá fazer uma apresentação para vocês bacana sobre o tema. Então, essa frase é muito bacana de Lawrence. Ele disse que todos os homens sonham, mas nem todos sonham igualmente, né? Muitos sonham dormindo e ficam dormindo e não voltam, né? E outros sonham acordados. É sobre isso que a gente vai falar. Os sonhadores diurnos são os sonhadores diurnos que eu formo, inclusive, como professor, e que eu gosto de trabalhar como empreendedor também. Então, a primeira pergunta do dia é: a gente vive num mundo doente ou saudável, né? A maioria vai dizer doente. Só que tem lugar saudável, né? Tem lugar super desenvolvido e tem muito lugar doente. Então, sempre é uma dicotomia essa pergunta, essa reflexão, até porque o mundo agora, depois da Covid, ficou muito doente, perceptivelmente. Só que essa não é a primeira pandemia, já existiam outras pandemias. Então a pergunta é: será que o mundo ele nunca sempre foi doente, entendeu? Será que a gente não tem que lidar com o mundo doente e tentar pivotar esse mundo para melhor, para que as nossas mentes, inclusive, não fiquem saudáveis? Então eu fico perguntando, poxa, mas então quem pode mudar esse mundo se ele está classificado como doente, né? É os bombeiros, aí eu brinco, não desmerecendo os bombeiros, é porque o bombeiro apaga incêndio. Será que não tem muita gente apagando incêndio por aí e não resolvendo de fato uma mudança de mundo? Ah, não, é os políticos. Vamos colocar um novo político e isso vai resolver. Mas será que vai resolver mesmo? Será que os políticos vão resolver? Será que os empresários vão resolver? Será que os empresários, a maioria deles não visam o social, né? Então, será que eles vão resolver de fato se eles não se focarem no social? Não, é os professores. Olha aí, Genésio, você é professor, então é o professor que vai mudar o mundo. Mas os professores, muitos estão focados no conteudismo, né? E não necessariamente na mudança de mundo. Não, então quem vai mudar o mundo é o cientista, né? Então, será que os cientistas estão de fato debruçados em mudar o mundo? Então já que perguntaram sobre o professor, eu me preocupei sobre isso e fiz uma pergunta: por que os professores não mudam o mundo? E aí a classe dos professores ela pode ser vista como uma outra classe qualquer dessas classes. As pessoas vão responder questões como: não, eu tenho medo de ser criticado, não tenho tempo para mudar o mundo, não sei como mudar o mundo, o sistema diz para mim que não pode, só o político pode, ou só, enfim, a entidade pode. Eu tenho uma dificuldade de se adaptar a alguma coisa desse mundo, no caso do professor é o digital. Eu tenho medo de mudar, dá muito trabalho e é proibido ganhar dinheiro. Então, tipo, é complicado mudar o mundo nesse parâmetro. E igual o professor, de repente
as outras classes pensam dessa forma, porque eles acham que não é comigo, né? Não é comigo, eu não vou mudar o mundo. Só que, no caso do professor, por exemplo, a gente está na mesma educação de décadas e a gente precisa mudar o modelo de alguma forma. Esse modelo não resolve problemas, por exemplo, nem forma resolvedores de problemas, por causa de um excesso de conteúdo, enquanto que a gente deveria não só trabalhar o conteúdo, mas trabalhar a resolução de problemas, trabalhar o propósito, trabalhar o desenvolvimento das soft skills das pessoas. Só que eu, particularmente, não fiquei por aí, né? Eu fiz um doutorado em inovação na educação pensando nisso. Fui ser professor de empreendedorismo porque empreender, o empreendedor é um cara que quer mudar o mundo. Fundei uma empresa para mudar o mundo. Ganhei prêmios nacionais, né? Inclusive agora um na Covid. Se tornei embaixador da Campus Party, que tem como propósito dar um reboot, né, no planeta. E se tornei investidor anjo de projetos sociais. Então, assim, a ideia é falar um pouco sobre inovação com visão social, na verdade, disrupção, né? Isso aqui é alguns feitos que eu já fiz, eu ajudei a levar a campus para Goiás. E a importância do social hoje é porque o mundo vai estar cada vez mais com menos emprego. E isso é um problema social, porque as pessoas não vão seguir mais profissões, vão precisar resolver problemas. E elas não foram educadas para resolver problemas, foram educadas para procurar um emprego. Por exemplo, agora na pandemia, aumentou-se o número de problemas e diminuiu-se o número de empregos. Só que as pessoas não sabem resolver problemas, então não identificam na pandemia uma grande oportunidade de mudança, de desenvolvimento, de crescimento, porque eles querem encontrar um emprego. Então, o problema maior é o mindset das pessoas, e esse mindset está muito piorado até por causa de questões emocionais, né? As questões emocionais estão cada vez mais dificultando, né, o desenvolvimento de pessoas proativas, inclusive, e isso nas várias etapas, inclusive as próprias tecnologias estão dificultando, né, o uso excessivo de tecnologia está dificultando a gente ser proativo para trabalhar a resolução de problemas. O coronavírus veio como uma ducha, né, de água fria nesse processo, que já era complexo e agora se tornou mais complexo ainda, porque precisamos, de fato, procurar o social. Caso contrário, o mundo literalmente vai se acabar com problemas ambientais, sociais. E por que vai se acabar? Porque, assim, é provado que todo sistema acelerado e aberto ele é instável. E o planeta hoje está acelerado e aberto. Então, automaticamente, esse planeta é instável. Outras pandemias vão acontecer, outras questões climáticas vão acontecer, a menos que a gente passe a se encontrar para resolver os problemas sociais. Então, o mundo vai continuar acelerado e aberto, os problemas vão aumentar, vai existir a necessidade de aprender, ou seja, não é só empreender, é aprender e empreender. Ou seja, você tem que ter um propósito e usar esse propósito na resolução de problemas. Significa o empreendedorismo com ética, né? E o empreendedorismo com ética já foi colocado como solução aqui no livro de Paul Collier, O Futuro do Capitalismo, né? Então, ética e sentido de propósito no governo, na família, nas empresas. Isso está alicerçado com as 17 ODS, né, da ONU, que a gente precisa focar no desenvolvimento delas para que tenhamos um propósito. Se nos tornarmos resolvedores de problemas, eu garanto que nenhum robô de IA vai nos substituir. Os robôs substituem pessoas que aceitam trabalhos repetitivos e automáticos, porque um robô de IA só consegue fazer um trabalho repetitivo e automático. Então, se você aceitou fazer um trabalho repetitivo e automático, parabéns,
você vai ser substituído por um robô, né? Então, a importância do propósito é muito grande em um mundo em que, se você não tiver propósito, você vai ser substituído por um robô de ar. Livros já colocam claramente isso. Esse é um livro de liderança muito bom, reconhecido no mundo, e ele diz claramente que realidade, ou seja, transformação do mundo, precisa de um sonho. É sonho mais o tempo. O sonho é importante para a mudança da realidade. O Marcelo Pimenta coloca claramente, por exemplo, a economia da paixão, né? A gente precisa da paixão para girar a economia, tá? Outros pontos, por exemplo, como a lei da atração, né? A gente pensa, o que a gente pensa cria, o que a gente cria sente, o que a gente sente atrai. Então, se você não sonha, algo você está atraindo que não vai ser bom, tá? Agora, se você é uma pessoa que esteja sempre sonhando, você está construindo um mundo melhor a partir disso. Então, o empreendedorismo com brilho nos olhos é a questão básica para um despertar para o futuro, né? É um propósito em equilíbrio com os negócios, né? Isso gera capacidade de soft skills, né? Que falam tanto de soft skills, mas as pessoas não colocam soft skills onde a base dos soft skills é o propósito, associado à inteligência emocional, né? Associada a isso. Então, a espiritualidade tem a ver com propósito, né? Por exemplo, e os problemas, se você focar nos problemas no 17DS, isso também tem associado ao propósito. Então, vê que bacana. Você vive num mundo que não é saudável, mas se você focar em resolver um problema social, sua mente vai se tornar saudável. Então, você salva a sua capacidade mental de ter um foco mental positivo e não passa a ser uma pessoa alienada no mundo que está. Tá? Só que, beleza, Genésio, entendi que é importante o social, é importante o propósito, mas como é que eu crio negócios com propósito social? Então, o primeiro ponto é o que é que te traz brilho nos olhos, né? E existem exercícios para isso. Esse exercício aqui eu conheci na Babson College. Então, quem estiver assistindo agora ou depois, se quiser esse exercício, me pede pelo Instagram, @professor Genésio, que eu te passo o exercício e ainda te ajudo na resposta dele. Só que depois de fazer ele, você pode ir para o Ikigai, que é uma técnica japonesa para trabalhar o que é que do que você gosta, o mundo precisa. Porque se você gosta de algo, o mundo não precisar, ou o mundo não te pagar por isso, não vai resolver. Tá? Então, o Ikigai vai além do descobrir o brilho nos olhos, é descobrir algo que de fato é um propósito, uma razão de viver. E isso tem muito a ver com os Golden Circle, que dizem que o why é tudo, o porquê é muito mais importante. Os líderes hoje precisam do porquê. Por que existe uma ausência de líderes hoje? Assim, porque para ser líder você precisa de um sonho. Porque as pessoas te seguem por causa do teu sonho. Elas não te seguem porque você é bonito ou porque elas estão vestindo uma camisa. Elas te seguem porque têm o mesmo sonho que você tem. Elas te seguem por causa delas mesmas. Porque você inventou um sonho. E elas te seguem por causa disso. Então veja a importância do sonho, né? E o sonho, a partir do sonho, você consegue trabalhar design thinking, ou melhor, future thinking, né? Para desenvolver produtos, né, e serviços que sejam usados pelas próximas gerações. Inclusive, tem práticas para você analisar tendências hoje. Você pode ver o que tem de tendência no Brasil, em outros países. Essa ferramenta é muito boa sobre análise de tendências. A Intelligence with Forum, que é uma plataforma do Fórum Econômico Mundial. Aqui, por exemplo, é a tendência em educação e soft skills, né? Tudo que eu falei está envolvido aqui nessas tendências, tá?
Só que depois de você analisar a tendência, descobrir um propósito, você também precisa colocar isso na prática, né? Para validar se o que você está querendo construir faz sentido. Aí é que cria-se o que a gente chama de desenvolvimento de startups, até você gerar uma escala de produto com sua startup. Mas o bacana é que essa startup, ela surgiu de um propósito, ela surgiu lastreada em um problema social, por exemplo, das 17 ODS. Ela não está só ali para crescer e ganhar dinheiro, ela está ali para mudar o mundo também. Então, tudo isso na prática dá em quê? Dá, por exemplo, numa empresa que eu criei, focado em desenvolvimento do propósito dos estudantes e na formação de professores focados nesse propósito. Se chama Células Empreendedoras. Então, eu fiz essa sequência que eu mostrei para vocês, essa sequência está na empresa. E o mais bacana é que eu apliquei ela em governos, né? Apliquei ela no Ministério da Educação e depois cheguei a estar em vários estados do Brasil trabalhando ou criando empreendedores com propósito. Segundo lugar de uma competição da Singularity, impactando pessoas de vários tipos, né, de várias classes, de várias funções dentro do ecossistema universitário. Saí em livros, e só que o que aconteceu? Eu estava mudando o mundo, só não estava mudando a minha vida. Eu estava longe da minha filha, e aí ainda veio a pandemia. Isso aí não é ainda veio a pandemia. Então era preciso mudar, e durante a pandemia eu criei a Anjo Amigo. E o mais bacana, ganhei uma competição do Ministério Público de Pernambuco e fui financiado pelo Ministério Público, pelo governo do estado, para trabalhar uma plataforma onde anjos ajudavam pessoas de terceira idade. Tá? Então, ou seja, é possível criar uma startup social e ser financiada por órgãos públicos, inclusive. Mas aí eu não fiquei só com isso. Eu criei agora a comunidade Jedi, porque eu disse, não, eu preciso formar novos professores como eu. Então, eu criei o grupo de educadores digitais inovadores, onde o foco desse grupo é justamente ensinar professores a usar essas práticas, esses conceitos que eu estou falando aqui nessa apresentação. Porque a gente precisa de mais pessoas que levantem essa bandeira de professores que mudam o mundo através da educação. Esse professor ele consegue agora desenvolver inovação aberta para governos e empresas, como é o HB fazendo agora com o Anjo Amigo, consegue desenvolver novas startups, como eu faço, por exemplo, no Células Empreendedoras, ou novos profissionais inovadores. Então, esse é o papel de um professor atual, é isso que a gente quer dentro da comunidade Jedi. E na campus, eu também estou fazendo uma fábrica de empreendedores, uma fábrica de empreendedores sociais, de empreendedores com propósito. Então, quem se interessar em transformar uma ideia em um negócio durante os 3 dias da campus, está o Sebrae, a Campus, o Instituto Campus Parto Células, desenvolvendo negócios, né? Isso eu faço há 6 anos, né? Fiz na Campus São Paulo, na de Recife, na de Goiás. E o processo da maratona difere um pouco dos Células, porque para desenvolver negócios disruptivos, eu também trabalho tendências, Future Model Canvas, de modo a aliar isso, ou seja, aliar a questão de futurismo a desenvolvimento de startups. Então, estou aqui vendo a galera desenvolver projetos aqui, está todo mundo animado com a maratona. E eu chego com essa conclusão, né, dessa palestra de hoje, né? Quem pode mudar o mundo? Quem pode mudar o mundo é você. E se você fizer isso, sua mente estará mais saudável. Mas para isso você precisa testar, falhar, aprender, voltar e repetir isso dezenas de vezes. Tá? Por exemplo, a Polymex Bioplásticos, ela saiu de uma maratona minha, de Células, depois eu se tornei investidor dela, e hoje sou membro do conselho. Então a Polymex está crescendo muito e a gente de fato está fazendo
plásticos que vão mudando o mundo. A gente já está com vários investidores para a terceira rodada de investimento, conseguimos aí agora, né? Então, o startup crescendo muito, pode procurar por Polymex Bioplásticos no Google, que você vai ver uma startup incrível e que muda o mundo, tá? Você não precisa ter um negócio, você pode muito bem ter um negócio que lucra, mas que muda o mundo ao mesmo tempo. E o bacana nessa história toda é que eu fui chamado pelo consulado americano como um dos empreendedores brasileiros em empreendedorismo social para um intercâmbio com os Estados Unidos. E lá eu conheci muitos investidores em negócios sociais. E eles dizem que estão mais interessados, muitas vezes, em negócios sociais, porque eles estão com uma veia de realmente querer mudar o mundo. Eles sabem que os negócios sociais podem demorar um pouco mais, mas eles querem desenvolver projetos sociais, porque se continuar do jeito que está, o mundo não sobrevive muito tempo. Então, realidade, de fato, é sonho mais tempo, por isso que existe esse slide, né? Esse slide que eu estou usando desde o começo é porque o sonho está do lado e a realidade é fruto do que você sonha. Então você precisa aproveitar essa palestra aí e começar a sonhar, porque a realidade, a sua realidade, você vai mudar quando você passar a sonhar e usar o tempo para que nesse tempo você criar uma força interna de mudança, tá bom? Então, eu sou Genésio, me procura no Instagram e a gente muito bom estar aqui na Campus, sempre convidado para uma palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço. Muito bom, Jéssica. Estou vendo um comentário aqui. Que bom que o Ikigai ajudou você. O desenvolvimento do propósito, ele ajuda várias pessoas a se desenvolver. E existem várias técnicas para isso, não só o Ikigai, né? Existe o brilho nos olhos, enfim, existe o próprio círculos de ouro. É muito gratificante trabalhar em cima do propósito. Eu diria que eu não seria nada, né? Eu não seria nada do que eu sou hoje se eu não tivesse focado no desenvolvimento do meu propósito. O propósito foi que salvou minha vida e me faz eu ser o profissional que eu sou hoje. Então eu advogo isso, só que não basta também a gente só descobrir o que a gente gosta. A gente precisa descobrir o que a gente gosta e mapear na resolução de problemas reais e juntar com o desenvolvimento de startups e futurismo, porque a análise de tendências hoje é muito importante para que a gente, de fato, gere produtos que vão impactar as próximas gerações. Tá bom? Então, quem for e quiser participar das maratonas de negócios, sempre está lá no palco, né, no site da Campus, vai ter fábrica de empreendedores. Dentro de fábrica de empreendedores, você vai para maratona de negócios. É só clicar e a gente te ajuda a transformar uma ideia em negócio. E que se você for professor, quiser ser formado pela comunidade Jedi, você manda uma mensagem aqui para o @professor Genésio, né, que está aqui no meu Instagram, que você ganha um encontro gratuito com os Jedi para te conhecer, tá bom? Então, até mais. Abraço, foi muito bom estar com vocês.